Os elevados níveis de desempenho na condução são possíveis graças à adoção de inúmeros mecanismos inovadores. A Toyota costumava estar à frente do seu tempo. Imagine chegar a uma estação de carregamento, conectar seu carro elétrico, tomar um café rápido e sair dirigindo com mais de 1.000 km de autonomia, sem peso extra, apenas uma viagem tranquila e ecológica. Parece um sonho futurista, não é? Bem, a Toyota está tornando essa visão realidade com suas inovadoras baterias de estado sólido. No cenário de veículos elétricos, V é em rápida evolução, onde as montadoras competem para oferecer maior autonomia e tempos de carregamento mais rápidos. A Toyota está aprimorando seus produtos. A tecnologia de baterias recém-apresentada não é apenas uma pequena atualização, mas sim uma mudança completa na forma como percebemos os veículos elétricos. Com planos de lançar essas baterias até 2028, a Toyota se posiciona como líder na corrida pela inovação. Então, qual é a grande novidade desse anúncio? Porque a indústria está empolvorosa com a expectativa. Vamos aos detalhes e entender por que o anúncio da Toyota é mais do que apenas uma notícia. É o início de algo revolucionário, a ciência por trás das baterias de estado sólido. Vamos ao assunto principal. O que são exatamente as baterias de estado sólido e por que existe tanto entusiasmo em torno delas? Suponha que você já tenha tido curiosidade sobre o que alimenta seu smartphone, laptop ou veículo elétrico. Nesse caso, você provavelmente já ouviu falar de baterias de íon lítio. Essas baterias se tornaram a espinha dorsal de nossos dispositivos modernos. São robustas, acessíveis e confiáveis. No entanto, à medida que exploramos novas fronteiras tecnológicas, as deficiências dessas baterias estão se tornando mais evidentes. É aqui que entram em cena as baterias de estado sólido, oferecendo uma melhoria e um avanço significativo para o futuro. Veja o que está acontecendo. A maioria das baterias atuais, principalmente as usadas em veículos elétricos, depende de eletrólitos líquidos. Esse líquido serve como condutor, permitindo que partículas carregadas, ou íons, para aqueles que apreciam o aspecto científico, viajem entre os terminais positivo e negativo da bateria. Esse fluxo de íons produz eletricidade, alimentando seus dispositivos. Embora esse método seja eficaz, ele ainda apresenta algumas falhas. Os eletrólitos líquidos apresentam problemas notáveis. Para começar, podem ser voláteis e inflamáveis, representando riscos de superaquecimento e, francamente, de incêndios. Você já deve ter ouvido histórias de laptops celulares ou até mesmo veículos elétricos pegando fogo. Isso geralmente ocorre devido a esses eletrólitos líquidos. Além disso, elas restringem a quantidade de energia que uma bateria pode armazenar e a velocidade com que ela pode carregar. É por isso que você frequentemente se vê esperando mais do que gostaria para que seus dispositivos ou carro carreguem. Imagine substituir esse líquido volátil e inflamável por uma substância sólida. Bem-vindo ao mundo das baterias de estado sólido. Essas fontes de energia avançadas utilizam um eletrólito sólido, resolvendo com eficácia alguns dos principais problemas associados às baterias convencionais. Para começar, elas oferecem maior segurança. Sem a presença de líquidos, não há vazamentos, riscos de incêndio ou situações alarmantes de superaquecimento. Além disso, os eletrólitos sólidos são excelentes no transporte de íons, permitindo uma densidade de energia significativamente maior em um design mais compacto. Em termos mais simples,
você obtém maior capacidade da bateria sem aumentar o tamanho da própria bateria. Mas eis a pergunta de $1 milhão: como essas baterias alcançam um desempenho tão impressionante e o que isso significa para o futuro dos veículos elétricos. Agora vamos aos números. É aqui que as baterias de estado sólido realmente se destacam. Elas podem armazenar de 2 a 3 vezes mais energia do que as baterias de íon-lítio tradicionais. Um veículo elétrico padrão, hoje em dia, pode percorrer cerca de 480 a 640 km com uma única carga, o que é razoável, mas não ideal para viagens longas. Em contraste, prevê-se que as baterias de estado sólido ofereçam autonomias superiores a 965 km 600 milhas. Isso não se trata apenas de uma viagem de Los Angeles a São Francisco, mas sim de uma viagem de ida e volta com algumas paradas. Algo interessante sobre essas baterias é a velocidade de carregamento extremamente rápida. Estamos falando de uma recarga completa em aproximadamente 10 minutos. Para contextualizar, a maioria dos veículos elétricos atuais precisa de 30 minutos a várias horas para carregar mesmo nos melhores postos de recarga. As baterias de estado sólido visam eliminar esse tempo de espera perfeitas para quem está cansado de ficar esperando em postos de recarga. E não se trata apenas de veículos. A promessa das baterias de estado sólido vai muito além do setor automotivo. Imagine smartphones que podem funcionar por dias com uma única carga drones, capazes de voos prolongados ou até mesmo soluções de armazenamento de energia em larga escala que aumentam a viabilidade da energia renovável. Isso representa mais do que apenas uma melhoria. Trata-se de uma transformação fundamental na forma como energizamos o nosso mundo. No entanto, essa tecnologia enfrenta desafios. Criar eletrólitos sólidos que sejam acessíveis, resistentes e fáceis de fabricar é um grande desafio. É por isso que as baterias de estado sólido permaneceram em grande parte restritas a laboratórios de pesquisa até agora. O recente anúncio da Toyota mudou o cenário, demonstrando que essa tecnologia é possível e está pronta para implementação com planos de lançamento para 2028. É uma medida ousada que pode posicionar a Toyota de forma favorável na competição de veículos elétricos. Em resumo, as baterias de estado sólido representam o futuro do armazenamento de energia. Elas oferecem maior segurança, velocidade e potência do que qualquer outra tecnologia disponível atualmente. Com pioneiros como a Toyota na vanguarda, não estamos apenas antecipando veículos elétricos aprimorados. Estamos, na verdade, à beira de uma revolução em nossa perspectiva energética. Prepare-se, porque a jornada está prestes a se tornar ainda mais emocionante. Então, por que a Toyota está investindo tanto nessa tecnologia de ponta? Para compreender plenamente a importância desta mudança, precisamos mergulhar no legado de inovação que define a Toyota há gerações. O legado de inovação da Toyota. Ao ouvir o nome Toyota, é provável que você pense em confiabilidade, eficiência e talvez até em um certo Corolla que você já viu em todos os lugares. No entanto, a Toyota é muito mais do que carros familiares confiáveis. Esta é uma empresa que discretamente, e por vezes nem tão discretamente, vem remodelando a indústria automotiva há décadas. Com o foco agora em baterias de estado sólido, a Toyota está construindo sobre um legado de inovação revolucionária. Sejamos honestos, este não é apenas um próximo passo, mas uma jogada de mestre. Para realmente apreciar a trajetória da Toyota até este momento, precisamos voltar ao final da década de 1990. Naquela época, os carros beberrões de gasolina dominavam as ruas
e o termo ecológico era mais associado a lixeiras de reciclagem do que a carros. Eis que surge o Toyota Prius. Este não era apenas mais um carro, mas o primeiro híbrido produzido em massa do mundo. Com sua combinação única de motor a gasolina e motor elétrico, o Prius era uma maravilha da engenharia que não só reduzia as emissões, como também proporcionava aos motoristas uma economia considerável no posto de gasolina. A Toyota não estava apenas construindo um carro. Criou um movimento. Ninguém consegue esquecer o ceticismo que o Prius enfrentou quando foi lançado. As pessoas questionavam se os carros híbridos funcionariam no mundo real. Alerta de spoiler, funcionaram. O Prius vendeu milhões de unidades em todo o mundo e se tornou o símbolo não oficial da condução sustentável. Celebridades o dirigiram, ambientalistas o elogiaram e os concorrentes se esforçaram para alcançá-lo. A Toyota introduziu uma nova narrativa sobre o que era possível para a indústria. Avançando alguns anos, a Toyota já estava trabalhando em sua próxima grande novidade, as células de combustível de hidrogênio. Em 2014, a empresa lançou o Mirai, um carro movido a hidrogênio, que emite apenas vapor de água. Embora o hidrogênio ainda não tenha decolado, como os carros elétricos, o Mirai demonstrou a disposição da Toyota em investir pesado em tecnologias que podem redefinir o futuro. Além dos avanços em híbridos, plug-in e até mesmo em veículos elétricos, com recarga automática fica claro que a Toyota nunca se contentou em ficar parada. Então, por que o histórico de inovação da Toyota é importante quando falamos de baterias de estado sólido? Para eles, isso não é apenas um tiro no escuro, mas sim uma jogada calculada de uma empresa com um histórico comprovado de desenvolvimento de tecnologia revolucionária. A Toyota não está aqui para seguir tendências, mas sim para liderá-las. Qual é a sua abordagem? Enquanto muitas montadoras estão numa corrida desenfreada para lançar as tecnologias mais recentes no mercado, a Toyota adota a estratégia, o ritmo, a precisão e a resistência de um maratonista. Alguns podem considerar isso cauteloso, mas a Toyota sabe que há uma grande diferença entre ser o primeiro e ser o melhor. O cronograma que eles definiram para as baterias de estado sólido com o objetivo de lançá-las comercialmente em 2028 demonstra o cuidado com que planejam o projeto. Eles não estão com pressa para ganhar manchetes, mas sim para aperfeiçoar um produto que poderá redefinir o mercado de veículos elétricos por décadas. Essa abordagem metódica não é apenas uma história interessante, mas também uma vantagem competitiva. O mercado de veículos elétricos é muito competitivo, com todos, desde grandes nomes como a Tesla até novas empresas como a Rivian, lutando para deixar sua marca. No entanto, o compromisso da Toyota com testes e desenvolvimento rigorosos significa que é muito menos provável que ela cometa erros quando essas baterias finalmente chegarem ao mercado. Enquanto outras empresas podem se apressar em lançar tecnologias ainda cheias de falhas, a Toyota está pensando a longo prazo e sabe como vencer esse jogo. Não podemos ignorar o impacto ambiental que isso acarreta. As inovações da Toyota sempre foram mais do que apenas vender carros. O legado da Toyota está profundamente ligado à sustentabilidade, desde a redução de emissões com veículos híbridos até a exploração de veículos a hidrogênio com emissão zero. Todas as baterias de estado sólido se encaixam perfeitamente nessa narrativa. A Toyota está avançando na missão de um futuro mais limpo e verde, oferecendo baterias mais seguras, duradouras e com maior densidade energética. No entanto, os riscos são altos. O mercado de veículos elétricos está crescendo rapidamente e concorrentes como a Tesla e as gigantes chinesas de baterias
também estão expandindo os limites. Mas se a história da Toyota nos ensina algo é que ela prospera sob pressão. Ela não apenas compete, ela lidera. A Toyota não está tentando alcançar a concorrência no mercado de baterias de estado sólido, mas sim se posicionando para avançar, assim como fez com o Prius. No fim das contas, a entrada da Toyota no mercado de baterias de estado sólido não é apenas mais um capítulo em sua história. É o início de um novo livro. Eles vêm preparando o terreno há anos, e agora estão prontos para construir algo que poderá mudar a forma como pensamos sobre carros elétricos e energia. Não se trata apenas de inovação, mas de redefinir o que é possível. Prepare-se, porque a Toyota não está apenas entrando no futuro. Ela está o impulsionando. O que exatamente torna essas baterias revolucionárias? E por que a indústria automotiva está em polvorosa? Vamos analisar os benefícios revolucionários que estão dando o que falar. Benefícios revolucionários das baterias de estado sólido. Chegou a hora de conversar sobre por que as baterias de estado sólido não são apenas uma atualização, mas uma transformação completa para veículos elétricos e, potencialmente, para a maneira como pensamos sobre energia como um todo. Quando a Toyota surpreendeu a todos com a notícia sobre essas baterias, o mundo automotivo parou para prestar atenção. E há um bom motivo para isso. Essas baterias não são apenas melhores, elas prometem resolver alguns dos maiores problemas dos veículos elétricos. Vamos analisar mais de perto. Primeiro, precisamos falar sobre densidade de energia. Para quem não está familiarizado, densidade de energia é a quantidade de energia que uma bateria pode armazenar em um determinado espaço. Atualmente, a maioria dos veículos elétricos atinge uma autonomia máxima de 250 a 300 milhas por carga. É bom, mas não exatamente ideal para uma viagem longa, a menos que você tenha uma rota de carregamento meticulosamente planejada. Aí entram as baterias de estado sólido, com a Toyota anunciando uma autonomia de mais de 620 milhas, cerca de 1.000 quilômetros, com uma única carga. Isso não é apenas o dobro da autonomia da maioria dos veículos elétricos atuais, é uma promessa que muda o jogo e oferece novas liberdades. Imagine dirigir de Los Angeles a São Francisco e voltar sem nem pensar em recarregar. De repente, a ansiedade de autonomia, aquele medo constante de a bateria acabar no meio do nada, torna-se coisa do passado. Mas não se trata apenas da distância que essas baterias podem percorrer, mas sim da rapidez com que você pode voltar à estrada. O tempo de carregamento é o ponto fraco da maioria dos veículos elétricos atualmente. Mesmo com carregadores rápidos, pode levar de 30 minutos a 1 hora para obter uma carga decente. Claro, você poderia tomar um café e passar o tempo, mas e se você não precisasse esperar nada? As baterias de estado sólido da Toyota visam mudar o jogo com um tempo de recarga de 10 minutos. Isso é menos tempo do que leva para tomar um café com leite ou navegar pelas suas redes sociais. É também comparável, ou até mais rápido, do que encher um tanque de gasolina. Essa velocidade tem o potencial de eliminar completamente a diferença de praticidade entre veículos elétricos e carros tradicionais. A gasolina tornando os veículos elétricos uma escolha óbvia, até mesmo para os motoristas mais céticos. A segurança é outro grande ponto positivo. Um dos problemas mais preocupantes das baterias de íon lítio atuais é o risco de superaquecimento e, em casos raros, incêndio. O culpado, eletrólitos líquidos que podem ser inflamáveis sob certas condições. Todas as baterias de estado sólido abandonam completamente o líquido
utilizando um eletrólito sólido. Essa simples mudança reduz significativamente o risco de fuga térmica. Para os fabricantes de veículos elétricos, isso significa menos recalls e veículos mais seguros. Para os motoristas, significa tranquilidade. Ninguém quer se preocupar com o carro pegando fogo. De repente certo. E como esquecer da durabilidade? As baterias dos veículos elétricos atuais se degradam com o tempo, assim como a do seu smartphone, só que em uma escala muito maior. Depois de alguns anos, muitos proprietários de veículos elétricos começam a notar uma autonomia menor e um desempenho reduzido. No entanto, espera-se que todas as baterias de estado sólido tenham uma vida útil muito mais longa. Isso não só evita a dor de cabeça de uma troca prematura de bateria, como também significa menos lixo, menos baterias usadas em aterros sanitários. Isso é uma vitória para o planeta. Falando em meio ambiente, o aspecto da sustentabilidade é enorme. Os veículos elétricos já são mais ecológicos do que seus equivalentes à gasolina. No entanto, a produção e o descarte de baterias de íon lítio ainda deixam uma pegada de carbono considerável. As baterias de estado sólido, com sua maior vida útil e materiais mais seguros, podem ajudar a tornar os veículos elétricos ainda mais ecológicos. Além disso, com menos recursos necessários para substituições, os fabricantes podem reduzir seu impacto ambiental de forma geral. Esses benefícios não apenas beneficiam os veículos elétricos, mas impulsionam toda a revolução elétrica. Imagine integrar baterias de estado sólido em setores além do transporte. O armazenamento de energia renovável poderá receber um grande impulso, tornando a energia solar e eólica mais viáveis. Seu smartphone poderá durar dias com uma única carga, e os drones poderão voar por mais tempo e mais longe do que nunca. Não estamos falando apenas de um novo capítulo para os veículos elétricos. Estamos diante de um novo capítulo na tecnologia energética. Claro que ainda não chegamos lá. Como qualquer nova tecnologia, há desafios a serem superados. Fabricar essas baterias em larga escala é uma grande conquista, e os custos precisarão ser reduzidos para que elas se tornem realmente acessíveis. No entanto, a abordagem metódica da Toyota lhe confere uma vantagem significativa. Eles não estão com pressa de colocar uma bateria nova e brilhante em seus carros. Estão aperfeiçoando-a. Em resumo, todas as baterias de estado sólido não apenas resolvem os problemas que os veículos elétricos enfrentam hoje, como também redefinem o que é possível. Com maior autonomia, carregamento mais rápido, segurança aprimorada e menor impacto ambiental, representam o tipo de inovação que não apenas melhora vidas, mas também transforma setores inteiros. Com a Toyota na vanguarda, estamos cada vez mais perto de um futuro, onde a energia é mais limpa, os carros são mais seguros e o carregamento é o mais rápido possível. Como isso é revolucionário? Desafios no caminho para 2028. A jornada da Toyota para revolucionar os veículos elétricos com baterias de estado sólido parece incrível, não é? Maior autonomia, carregamento super rápido e segurança aprimorada. Tudo isso parece o futuro que estávamos esperando. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia revolucionária, o caminho para transformar essa visão em realidade não é exatamente fácil. Na verdade, a Toyota está enfrentando alguns desafios bastante difíceis em sua corrida para atingir a meta de 2028. Vamos então analisar mais a fundo o que está no caminho deles e por que superar esses desafios será fundamental para tornar esse sonho realidade.
O primeiro obstáculo a aumentar a produção. Uma coisa é criar um protótipo funcional em um laboratório. Produzir essas baterias em massa, em uma escala que atenda à demanda global, é um desafio completamente diferente. O cerne do desafio reside no eletrólito sólido, o coração de todas as baterias de estado sólido. Ao contrário dos eletrólitos líquidos usados nas baterias de íon lítio atuais, os eletrólitos sólidos são mais complexos de produzir. Eles exigem técnicas de fabricação mais precisas e, honestamente, muito mais dinheiro. Estamos falando da construção de uma infraestrutura completamente nova para fabricar essas baterias em larga escala. Embora a Toyota tenha os recursos e a experiência para assumir esse desafio, ainda é uma tarefa enorme. Além disso, há a questão da durabilidade. Todas as baterias de estado sólido apresentam ótimo desempenho em testes controlados de laboratório, mas será que elas aguentam as dificuldades do dia a dia? Pense bem, a bateria de um carro não fica parada o tempo todo. Ela está constantemente sendo carregada, descarregada e exposta a temperaturas extremas, vibrações da estrada e tudo mais que a vida lhe reserva. Com o tempo, esse desgaste pode degradar até mesmo as baterias mais avançadas. Para a Toyota provar que suas baterias podem durar anos, talvez até décadas, de uso diário será crucial. Ninguém quer gastar milhares em um carro que precise de uma bateria nova depois de apenas alguns anos. Não podemos ignorar o elefante na sala, o custo. Tecnologia de ponta raramente é barata e com as baterias de estado sólido não é diferente. Os materiais, os processos de fabricação especializados e a pesquisa e desenvolvimento contribuem para o custo, para que os veículos elétricos se popularizem. De verdade, essas baterias precisam ser acessíveis não apenas para compradores de carros de luxo, mas para a pessoa comum que deseja comprar seu próximo carro. A Toyota tem um histórico de redução de custos. Basta ver como o Prius se tornou mais acessível ao longo do tempo. Mas o desafio aqui é grande. Encontrar o equilíbrio entre inovação e preço acessível será um dos maiores desafios da empresa. No entanto, não é apenas a tecnologia ou o preço que a Toyota precisa se preocupar. A concorrência está acirrada e feroz. Empresas como Tesla, Samsung e a gigante chinesa de baterias CATL estão investindo bilhões em pesquisa de baterias de estado sólido. Não podemos nos esquecer de startups como a QuantumScape, que se dedicam exclusivamente a essa tecnologia. Embora a abordagem cautelosa e metódica da Toyota lhe confira a reputação de fazer as coisas direito, sempre existe o risco de um concorrente superá-la. Imagine um mundo onde a Tesla lance uma bateria de estado sólido semelhante em 2026. De repente, o cronograma meticulosamente planejado pela Toyota para 2028 pode começar a parecer mais uma desvantagem do que uma vantagem. Dito isso, esta não é a primeira vez que a Toyota enfrenta desafios maiores. A empresa já os superou antes. Lembra do Prius? Quando a Toyota lançou a tecnologia híbrida, ela era experimental, cara, e recebida com muito ceticismo. Mesmo assim, a empresa persistiu, aprimorou a tecnologia e popularizou os híbridos. As lições que a Toyota aprendeu com essa experiência provavelmente estão guiando sua abordagem para todas as baterias de estado sólido hoje em dia. Então, qual é a conclusão? Sim, os desafios são reais. Aumentar a produção, garantir a durabilidade, reduzir custos e manter-se à frente da concorrência não será fácil. Ainda assim, a Toyota tem um histórico de inovação metódica e um histórico de resolução de problemas que antes pareciam insuperáveis. Se alguma empresa está preparada para enfrentar esses desafios, essa empresa é a Toyota.
No fim das contas, o caminho até 2028 não será fácil. Mas é assim que as revoluções acontecem. São complexas, desafiadoras e demoradas. A Toyota não está apenas construindo uma bateria melhor. Ela está construindo a base para a próxima era do transporte sustentável. É arriscado, mas se a Toyota jogar bem as suas cartas, poderá mudar a forma como conduzimos e geramos energia no mundo. Mas eis a questão mais importante. O que acontece quando esta tecnologia inovadora se expandir para além dos automóveis? Os efeitos em cadeia poderão revolucionar indústrias, sistemas energéticos e até a economia global. Vamos explorar o impacto mais amplo das baterias de estado sólido. Quando a Toyota anunciou sua inovação com baterias de estado sólido, o foco imediato foi nos veículos elétricos e, compreensivelmente, o potencial de oferecer veículos elétricos com maior autonomia, carregamento mais rápido e mais segurança pode transformar completamente a indústria automobilística. A verdade é que o impacto dessa inovação pode ir muito além das 4 rodas de um carro, se a Toyota cumprir suas promessas. Essas baterias têm o poder de remodelar setores inteiros, impulsionar a adoção de energia renovável e até mesmo redefinir nossa economia. O impacto mais óbvio é a aceleração da transição para longe dos combustíveis fósseis. Um dos maiores desafios para a adoção generalizada de veículos elétricos sempre foi a praticidade. As pessoas se preocupam com a autonomia, o tempo de carregamento. E se os veículos elétricos podem realmente substituir os carros tradicionais movidos a gasolina. As baterias de estado sólido da Toyota podem ser o avanço que finalmente mudará esse cenário. Com uma autonomia superior a 1.000 km e um tempo de recarga de apenas 10 minutos, essas baterias podem tornar os veículos elétricos não apenas possíveis, mas absolutamente irresistíveis para uma gama mais ampla de consumidores. À medida que os veículos elétricos se tornam mais atraentes, a transição para longe dos combustíveis fósseis se acelera. Não se trata apenas de motoristas individuais. Trata-se de frotas inteiras. Empresas de entrega, sistemas de transporte público e outras grandes operadoras poderiam adotar veículos elétricos de maneiras ainda não vistas, reduzindo drasticamente as emissões de carbono em todo o mundo. Isso não se limita apenas a carros. Essa tecnologia tem o potencial de revolucionar também outros setores. Pense em energia renovável. Um dos maiores desafios da energia solar e eólica é a constância. O que acontece quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando? É aí que entram os sistemas de armazenamento de energia em escala de rede. As baterias de íon-lítio atuais podem armazenar energia renovável para uso posterior, mas apresentam limitações em termos de capacidade, custo e vida útil. As baterias de estado sólido podem representar uma grande mudança. Imagine redes elétricas inteiras equipadas com essas baterias de alta capacidade e longa duração, armazenando energia renovável de forma mais eficiente e confiável do que nunca. Isso poderia tornar as fontes de energia verde muito mais práticas, mesmo para áreas que atualmente dependem fortemente de combustíveis fósseis. E não para por aí. Vamos falar sobre eletrônicos de consumo. Quantas vezes você se vê preso a uma tomada esperando seu smartphone ou laptop carregar? Agora imagine um futuro onde seus dispositivos durem dias ou até semanas com uma única carga. Isso não é apenas um desejo. Com a tecnologia de baterias de estado sólido, isso é uma possibilidade realista. Sejam smartphones,
tablets, dispositivos vestíveis ou até mesmo equipamentos médicos. Baterias de maior duração podem tornar nossos aparelhos mais convenientes, confiáveis e energeticamente eficientes. Além da conveniência, essa inovação também poderá ter um impacto profundo no crescimento econômico e na geração de empregos. Ampliar a produção de baterias de estado sólido exigirá investimentos significativos em infraestrutura de manufatura, pesquisa e desenvolvimento e mão de obra qualificada. Para a Toyota, isso significa criar empregos em suas fábricas e em toda a cadeia de suprimentos, da extração de matérias-primas à fabricação de componentes de baterias e à montagem dos produtos finais. O impacto pode impulsionar economias em todo o mundo. Regiões com bases industriais sólidas, como os Estados Unidos, a Europa e partes da Ásia, poderiam obter benefícios econômicos significativos. E quanto às indústrias que poderiam surgir em torno dessa tecnologia? À medida que as baterias de estado sólido se tornam mais comuns, elas podem inspirar aplicações totalmente novas, que nem sequer podemos imaginar ainda. Pense em como as baterias de íon lítio impulsionaram o surgimento de smartphones, tablets e patinetes elétricos. O mesmo pode acontecer aqui. Startups e inovadores podem encontrar maneiras criativas de usar essa tecnologia, criando novos mercados e oportunidades no processo. Claro, tudo isso depende de a Toyota e outras empresas na corrida superarem os desafios que discutimos. Os custos de fabricação precisam ser reduzidos. A durabilidade precisa ser comprovada e a escalabilidade precisa ser alcançada. No entanto, supondo que esses desafios possam ser superados, o impacto potencial das baterias de estado sólido é impressionante. Em resumo, o que a Toyota está desenvolvendo não é apenas uma bateria melhor para carros. Trata-se de uma tecnologia fundamental para um mundo mais limpo e sustentável. A transição para energias renováveis, a transformação da eletrônica de consumo e o crescimento econômico, que daí decorre, são peças interligadas desse quebra-cabeça. Se a Toyota for bem-sucedida, não será apenas uma vitória para o mundo automotivo. Será uma vitória para todos. Isso é maior do que carros. Trata-se de repensar como armazenamos e usamos energia em escala global. E essa é uma revolução que vale a pena acompanhar com entusiasmo. A entrada da Toyota no mercado de baterias totalmente de estado sólido certamente chamou a atenção do mundo automotivo. Apesar disso, a Toyota não é a única de olho nessa tecnologia inovadora. Empresas como Tesla, Samsung e CATL também estão na disputa, cada uma trazendo sua própria visão. A Tesla, por exemplo, tem sido clara quanto aos seus planos, embora, neste momento, esteja mais focada em aperfeiçoar as baterias de íon lítio. Enquanto isso, a Samsung e a CATL não estão paradas, pois ambas afirmam ter dado passos significativos no setor de baterias de estado sólido. A verdadeira diferença é que a Toyota tem um histórico comprovado, enquanto outras empresas podem estar se apressando para lançar a tecnologia mais recente. A abordagem metódica da Toyota se destaca. Eles não têm interesse em atalhos ou em se precipitar. Em vez disso, eles estão testando, aprimorando e garantindo que sua inovação seja algo em que possam confiar. É isso que os diferencia. Apressar-se para lançar no mercado uma tecnologia não testada pode ser um jogo arriscado. Sim, gera manchetes, mas nem sempre garante a vitória a longo prazo. A Toyota, por outro lado, é conhecida por oferecer soluções confiáveis para o mercado de massa. Eles dedicam o tempo necessário para fazer as coisas direito, o que pode lhes dar uma vantagem nessa concorrência acirrada.
Se a Toyota conseguir encontrar o equilíbrio certo entre velocidade e precisão, poderá muito bem emergir como líder nesta corrida de baterias de próxima geração. Afinal, não se trata apenas de ser o primeiro a lançar, mas de lançar uma tecnologia que se consolide e mude o jogo. Então, o que nos reserva o futuro nesta corrida acirrada pelo futuro dos veículos elétricos? Com a ousada iniciativa da Toyota e uma indústria em plena expansão, o caminho até 2028 promete inovação, competição e transformação. Vamos dar uma olhada no que vem por aí. O caminho à frente. O relógio está correndo para 2028 e com ele surge o potencial para uma revolução no mundo dos veículos elétricos. As baterias de estado sólido da Toyota foram projetadas para redefinir o cenário dos veículos elétricos, oferecendo uma combinação de autonomia, velocidade e segurança que pode impulsionar os carros elétricos para um mercado de massa como nunca antes. Mas não vamos nos precipitar, pois isso é apenas o começo. Os próximos anos serão repletos de novidades empolgantes, à medida que outras montadoras e empresas de tecnologia competem para superar umas às outras. Essa grande competição significa que podemos esperar avanços rápidos na tecnologia de baterias, resultando em melhor desempenho, mais opções para os consumidores. E, em última análise, um futuro mais verde e limpo para o planeta. Então, o que tudo isso significa para a pessoa comum? Isso significa mais opções, mais conveniência e um futuro onde os veículos elétricos não são apenas um pequeno mercado, mas uma realidade dominante. A promessa de veículos elétricos melhores e mais acessíveis não é mais um sonho distante, está no horizonte. Uma coisa é certa: a corrida pela próxima inovação em tecnologia de veículos elétricos está longe de terminar. Embora o recente anúncio da Toyota certamente a tenha colocado em destaque, a concorrência é de fato acirrada. No entanto, se seu histórico serve de indicação, a Toyota está mais do que preparada para continuar liderando o setor. Com sua mais recente inovação, a Toyota demonstra mais uma vez por que é uma empresa para ficar de olho. As baterias de estado sólido da Toyota representam mais do que apenas um avanço tecnológico. Elas são um vislumbre do futuro do transporte. Ao abordar questões cruciais como a ansiedade de autonomia e os tempos de carregamento, essa inovação tem o potencial de transformar o mercado de veículos elétricos e acelerar a transição para um mundo mais sustentável. O que você acha? Está animado com a perspectiva de um carregamento de 10 minutos com autonomia de 1000 km? Obrigado por assistir e até a próxima. Mantenha-se curioso.